Obrigada pela confiança, tá, amada igreja, também o pastor, a partir de amanhã apóstolo, então, pelo que eu ouvi, né? Deus abençoe esse ministério apostólico. A igreja que caminha nos 5 ministérios, ela é uma igreja fortificada. Ela é uma igreja que cresce e se fortalece. A igreja precisa do ministério apostólico, o profético, porque sem o profético também fica difícil da igreja descobrir quais são as revelações que a palavra de Deus apresenta, evangelista, pastores e mestre. Porque o que mais nós temos visto hoje são algumas heresias surgindo por aí, e algumas não são nem heresias mais, agora está se tornando até mesmo aquela sofisma, né? O negócio está ficando meio místico, então você tem que ficar muito esperto. E a igreja que caminha nos 5 ministérios debaixo do apostólico, ela é uma igreja que cresce. Isso eu digo para vocês porque eu tenho estudado a Bíblia e tenho aprendido sobre isso e descoberto coisas que eu jamais pensei em descobrir, tá? Então que Deus abençoe a cada um. E na verdade é o seguinte, o pregador realmente é o evangelista Walter. Eu sou a pessoa que estou apenas seguindo esses passos, porque de tanto ele pegar no meu pé e dizer: você é mais do que uma simples pessoa que vive por aí igual um alecrim dourado. Você precisa descobrir mais sobre a palavra de Deus. E a partir daí eu comecei a estudar e eu comecei a desenvolver. E eu vou dizer para vocês, é bem verdade o que o pastor disse. A glória de Deus, ela não se resume apenas em um movimento pentecostal que nós dizemos. A glória de Deus vai muito além disso. E nós iremos ver neste texto. O versículo que vocês escolheram, não sei como é que é o costume aqui, mas não precisa nem ficar de pé, porque olha, o versículo é tão conhecido, né? Está em João, capítulo 11, e no versículo 40. Porém, eu vou ler do 38 ao 40. João, capítulo 11, 38 a 40. Amém? Pode ler? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus, o que ele falou? O que ele falou? Você crer para ver a glória de Deus? Aplauda ao Senhor Jesus por essa palavra. Essas foram as palavras de Jesus, o nosso amigo, nosso amado, nosso querido mestre, para Marta e Maria, por ocasião da morte de Lázaro. Quem era Lázaro? Lázaro era o irmão de Marta e Maria, amigo de Jesus. Diz os historiadores que quando Jesus estava assim, querendo se afugentar um pouco da multidão das pessoas que perseguiam-no, ele ia para Betânia, e ali ele fez amizade na casa de Lázaro, Marta e Maria. Maria era aquela mulher que quando Jesus foi convidado para um jantar, o que ela fez? Ungiu os pés de Jesus com unguento, enxugou com os cabelos, e ela não deixava de molhar os seus pés com as suas lágrimas e enxugar com os seus cabelos, porque ela era muito grata pelo que Jesus havia feito na vida dela. E Jesus então sempre se retirava e ia para Betânia, para a casa desses seus amigos. Mas um belo dia chegou a notícia até ele que Lázaro adoecera. Lázaro estava muito doente, então chamaram para que o mestre fosse lá.
Que interessante, ele sempre ia lá em algumas ocasiões, mas dessa vez ele demorou, propositalmente. Marta e Maria enviaram os mensageiros até Jesus para dizer: olha, o amigo que tu amas está muito doente. O Senhor pode vir aqui para orar por ele, para tirá-lo dessa enfermidade, tirar essa enfermidade dele, dar uma nova chance, uma nova vida, porque Jesus curava vários enfermos. Jesus dava vista aos cegos. A fama de Jesus era muito grande naquele lugar. E como Lázaro era amigo de Jesus, seria um ótimo presente. Quem num estado de uma enfermidade terrível não quer receber uma cura de presente? Muitos vendem casa, vendem carro, tudo que tem em troca de uma cura, não é verdade? Imagine Marta e Maria ansiosas pelo restabelecimento do seu irmão. Porque naquela época havia um grande problema. Não menciona que elas eram casadas. Então Lázaro era o responsável por elas. Lázaro era aquele que cuidava das suas irmãs. Mas se ele morresse, elas ficariam entregues a quem pudesse ajudar. Elas seriam vítimas de doações, de caridade de outras pessoas. E elas então enviaram o mensageiro e Jesus demorou para chegar. E o que acontece? Quando ele chega, Lázaro já estava morto. E elas disseram: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Mas o Senhor demorou. Nós enviamos mensageiro até o Senhor, mas o Senhor demorou. Entre outras palavras, o Senhor não se importou com o seu amigo. E Jesus disse para elas: se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Mas antes disso, Jesus disse para Marta: o seu irmão há de ressuscitar. E ela disse: sim, Jesus, eu creio que ele há de ressuscitar no último dia. Marta já era uma pessoa que cria na ressurreição. Elas criam na ressurreição dos mortos. Nós cremos sim que o nosso irmão há de ressuscitar quando ele estiver perante Deus para prestar contas. Mas Jesus disse: olha, se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus, a manifestação sobrenatural do Filho de Deus. Agora a grande pergunta é: o que é glória? Muita gente confunde glória com a presença. No hebraico, a palavra glória vem da raiz da palavra kavod ou Shekhinah, como muitos dizem. O que é a Shekhinah? É quando começa uma manifestação de Deus. Uns choram, outros gritam, outros perdem a força e caem. A palavra kavod ou Shekinah simboliza o peso da glória de Deus. Quando Deus manifesta a sua glória, você pode ver que há pessoas que sentem um poder, sentem uma unção, algo tão grande na vida dela que as pernas dela bambeiam e ela cai. Eu falo para vocês porque eu já passei por essa experiência. Por quê? Porque o nosso corpo de natureza decaída não suporta o peso da glória de Deus. Há um tempo atrás eu estava em um determinado lugar e eu comecei a ter uma visão de alguém que estava sentado no trono, e quando ele se levantava, ele estava com a cabeça baixada. Quando ele levantou e ficou aprumado, aquilo parece que a impressão que eu tinha era que aquilo me empurrava. Aí você pergunta: Deus estava te rejeitando? Não. Ele estava demonstrando para mim que a glória, a presença, o poder, o fulgor que emana dele era tão forte que a minha espiritualidade ou o meu corpo físico não estava preparado para suportar.
E eu realmente caí. Eu praticamente fui arremessada. Pessoas estavam atrás de mim e me segurou. E você fala assim: gente, esse negócio é muito louco. É muito louco mesmo. Um dia eu estava ouvindo uma professora, qual eu estudo. Eu estava fazendo uma aula online. E eu ouvi ela dizer que ela foi naquele compartimento em Jerusalém, aonde Salomão ergueu o primeiro templo, aonde se fez aquela oração, né? Se o Senhor agradar deste tempo, manifeste a sua glória. E a glória de Deus foi manifestada. Ela conseguiu entrar ali naquele lugar, que é uns escombros que há ali. E ali ela começou a fazer uma oração para que as pessoas que estivessem estudando com ela, fazendo as aulas, fossem impactadas pela mesma glória que ela estava sentindo. E eu assisti aquela aula 5 dias depois, e eu senti como se uma fiação saísse da televisão, batesse em mim aonde eu estava assistindo, e se eu não segurasse na mesa, eu seria arremessada contra a geladeira da minha casa. Isso é a essência da glória de Deus. Agora, o que é a glória? A glória de Deus é a manifestação do poder dele quando é preciso. Presença de Deus é uma coisa, mas a manifestação dele é coisa completamente diferente. E a manifestação dele se dá quando é solicitado, quando é preciso, ou quando a presença dele é reverenciada. Deus que nós servimos é um Deus onipotente, onipresente e onisciente. Deus está presente em todos os lugares? Sim. Aí você fala para mim: nossa, mas isso é muito... E naqueles lugares mais terríveis, né? E nas bocas de fumo, e nos lugares aonde só se fazem coisas terríveis. Os olhos de Deus são como chama de fogo, e Ele contempla todo o lugar da terra, embaixo da terra, no inferno, em todo lugar. Os olhos dele são como chama de fogo e contempla. Aí você pergunta: mas como que a presença de Deus pode fazer algo? O nosso Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. O que é a onisciência? A onisciência é aquele que sabe tudo. Romanos diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento. Quão insondáveis são os teus caminhos, quem conhece a tua mente? Porque para ele e por ele são todas as coisas. Ele conhece tudo e ele sabe tudo. Salmo 139 diz: para onde fugirei da tua face? E ele ainda fala: quando eu era informe no ventre da minha mãe, tu conhecias, tu me conhecias. E ele ainda diz: tu me sondaste e me conheces, sabes o meu levantar e o meu deitar. O que é isso? A onisciência de Deus, o que sabe tudo. O que é onipotência? Aquele que tem todo o poder, aquele que tem toda a autoridade. Ele mesmo disse: todo o poder me foi dado no céu, na terra e embaixo da terra. Tem muita gente que acha que o diabo manda em tudo na terra, que o diabo comanda o inferno. Mentira. Quem comanda tudo é Deus. Ele só faz aquilo que lhe é permitido. Porque se ele comandasse, você pode ter certeza que o exército dele já teria devastado a terra, e ele já teria implantado o reino dele. Mas nós estamos implantando o reino de Deus. Por quê? Porque todo o poder foi dado a ele. Então, se todo o poder foi dado a ele no céu e na terra, nós somos os seus guerreiros, os seus embaixadores, e nós somos os juízes que sentenciamos muitas vezes Satanás, para que ele não venha ceifar a vida de algumas pessoas. E porque o nosso Deus é um Deus onipresente e está em todo lugar. Imagine você, uma pessoa que está lá numa boca de fumo, vamos supor, e ela já está sentenciada à morte. Já tem várias pessoas preparadas para atirar nela.
E aquela pessoa, como conhecedor do evangelho, um dia ele já ouviu falar do evangelho, ou ele já pertenceu a uma igreja, ele conhece Deus, ele sabe sobre Deus, ele sabe sobre o poder de Deus. Ali no meio daquela escuridão, daquela treva toda, ele faz uma oração. E ele diz: Senhor, se tu me der uma oportunidade, a partir de agora a minha vida será diferente. Eu irei mudar, eu irei te servir, eu irei abandonar essa vida. E você acha o quê? Muitas pessoas já foram salvas por causa dessa oração que foi feita. Sabe o que acontece? De repente aparece um policial atirando do nada. De repente aparece alguém lá desbaratando tudo aquilo, e aquela pessoa consegue fugir. O que é isso? É a glória, a manifestação de Deus entrando em ação naquele lugar terrível e tenebroso, porque os olhos dele são como chama de fogo e contempla. A glória dele foi pedida, a reverência foi feita ali no nome dele. E ele então entra em ação. Por quê? Porque o sangue que ele verteu na cruz do Calvário foi muito forte, preço muito alto, para ele desperdiçar a oração de um coração contrito. Muitas pessoas foram salvas pela onipresença de Deus. E quando ele clamou, Deus então entrou em ação, demonstrando que o seu agir, manifestando a sua glória. Por que a sua glória? Porque ele é o único que pode intervir, o único que é sobrenatural, que pode intervir no mundo físico, no mundo natural, porque foi ele quem criou todas as coisas. Aleluia. Nós vemos um exemplo na Bíblia de uma manifestação da glória de Deus. Quando Moisés estava lá no Monte Horebe, apacentando as ovelhinhas ali, o rebanho do seu sogro Jetro, o que apareceu para ele? O Senhor Deus apareceu em uma forma de uma sarça. Sarça é um arbusto pequenininho. Aquela sarça pegava fogo, mas ela não se consumia, era um arbusto verde. Ela queimava, mas não virava cinza. E aquilo chamou a atenção de Moisés. E quando ele chegou até lá, o que o Senhor disse? Este lugar é santo, tire as sandálias dos seus pés. Eu sou o Deus dos seus pais, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E eu quero tirar você deste lugar, para que você seja o libertador do meu povo lá no Egito. Deus, para que Moisés reconhecesse quem ele era, porque Moisés já tinha ouvido falar de Deus, das manifestações de Deus dos seus antepassados, e para ele reconhecer que era a voz de Deus, Deus precisou se manifestar no sobrenatural, através do fogo, através da sarça ardente, para que Moisés soubesse quem ele era, para que ele pudesse fazer a obra pela qual o Senhor o havia chamado. Uma outra manifestação da glória de Deus sobrenatural que eu acho maravilhosa foi na casa de Obed-Edom. A arca de Deus ficou perdida porque os filisteus sequestraram a arca, e a arca começou a dar problema na terra deles, porque a arca era santa, era a presença de Deus que estava dentro daqueles elementos. E ali elegeu um filho dele, Eliezer, para cuidar da arca. A arca ficou ali por mais de 20 anos. Os historiadores dizem que ficou 40, 50, 60 anos. E ela ficou ali quietinha e não aconteceu nada. Mas um dia Davi mandou tirar a arca dali para levar para Jerusalém. E quando a arca estava naquele trajeto de ir embora, ir para casa, as pessoas que conduziam, né, naquele carro de boi tropeçaram. E Uzá foi tentar segurar a arca, e ele foi fulminado e morreu. E a arca então ficou na casa de Obed-Edom. E a Bíblia fala que Obed-Edom prosperou muito. Deus abençoou muito a vida dele, apenas em 3 meses. É bem verdade o que a moça disse aqui. Deus é um Deus de provisão. Deus é um Deus que provê.
A glória dele se manifesta na provisão. E a arca ficou ali na casa de Obed-edom. E diz que Deus abençoou muito a sua casa, a sua família, e em 3 meses ele prosperou. Agora, por que lá atrás a arca não aconteceu nada, não se houve nenhum acontecimento? E por que na casa de Obed-edom houve uma mudança, houve algo tremendo acontecendo ali? Porque o nome Obed significa obediência, louvor, servidão. Obed-edom era alguém que a arca estava ali quietinha, mas ele era um levita, ele cuidava do templo. E o que ele fazia? Ele louvava, ele engrandecia, ele limpava a arca, ele cuidava, ele reverenciava a presença de Deus através daquela arca. E o nosso Deus, ele ama ser reverenciado, ele ama ser louvado, ele ama ser engrandecido. Obed-edom louvava, Obed-edom cuidava com zelo, com carinho, e Deus manifestou a sua glória na casa dele, na família dele, por conta de ele ser um homem cuidadoso, por cuidar daquele objeto, né, que era uma caixa, mas ali tinha uma presença muito grande, era simbólico, mas havia uma presença muito poderosa dentro daquela arca. A glória de Deus está escondida em sua presença. Isaías, quando ele teve aquela visão, ele viu um trono, um alto espaço, sublime trono, e aquele trono descia, e havia ali milhares e milhares e milhares e milhares de anjos. E a Bíblia fala que os serafins voavam, cobriam o rosto, com 2 asas cobriam seu rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 eles voavam. E sabe o que é que os serafins faziam? Magnificavam a glória daquele rei. Aquele rei representava já uma figura de Jesus Cristo que Isaías estava vendo. E aqueles serafins então diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Mas quando aqueles serafins se voltavam para o trono, eles diziam: a terra é perfeita, a criação é perfeita, o homem é perfeito, tudo que ele criou, mas tu és a perfeição acima da perfeição, porque toda a glória e todo o poder emana de ti. E diz que toda a terra está cheia da sua glória. A terra não cabe, a terra não comporta a glória de Deus, porque a glória dele é muito grande, é muito grande, é insondável, é infinita. Mas que coisa interessante, apóstolo, uma glória tão grande cabe dentro de nós. É tão grande, não tem nem como dimensionar. Quando nós lemos a Bíblia, principalmente Isaías 6, você vê que é um reino muito grande e magnífico. Se nós pudéssemos abrir os nossos olhos, nós viríamos milhares e milhares e milhares de anjos, e nós viveríamos tranquilos e despreocupados, e lançaríamos muito mais nele. Mas uma glória tão grande veio aqui, deu a sua vida, morreu por nós e enviou o seu Espírito, e hoje habita dentro de mim e de você. Quem carrega a glória dele hoje somos nós. E quando essa glória começa a irradiar, nós começamos a ver coisas acontecerem.
Você já viu você chegar num lugar e tá um alvoroço, uma coisa muito louca, um negócio muito esquisito, e quando você pisa lá, às vezes você até esquece, a coisa tá tão complicada que às vezes a gente até esquece de fazer uma oração. Senhor, abençoa que este lugar envia seus anjos para que as coisas venham se resolver, e dali a pouco, quando passa 3, 4 horas, você olha e fala assim: gente, as coisas já estão se resolvendo, tudo já está voltando ao seu lugar normal. Sabe o que é isso? É a glória de Deus que resplandece através da sua presença. E essa glória dele resplandece através da minha vida e da sua vida. Como eu disse, a glória de Deus é muito mais do que uma manifestação de choro, de alegria. É bem verdade o que foi dito aqui. A glória de Deus, o poder de Deus faz com que paralíticos se levantem. Eu digo para vocês que eu nunca na minha vida pensei nisso, mas hoje eu já começo a contemplar isso. Quando que vai chegar? Não sei, mas tem algo dentro de mim que diz que chegará uma hora em que nós iremos contemplar maravilhas de Deus acontecendo. Porque a glória de Deus vai se manifestar. Mas como que ela vai se manifestar? O mundo está girando, as coisas estão acontecendo, e a inteligência artificial está acontecendo, mas ela não vai curar um enfermo, mas ela não vai levantar um paralítico de uma cadeira. Você tem condições de fazer isso por si próprio? Não. Mas a glória de Deus que habita dentro de mim e de você, ela pode fazer. Teve um dia que eu estava muito preocupada. Meu Deus, está acontecendo uns negócios assim e tal. E eu ouvi nitidamente uma voz que disse: não se trata de você, se trata daquilo que eu posso fazer através do que você se dispõe a fazer. Nós em nós mesmos somos fracos, em nós mesmos nós somos frágeis. Às vezes a gente pensa: ai meu Deus, eu não quero pensar isso. Ai meu Deus, eu quero ser mais espiritual. Ai, eu quero orar tantas horas. Mas nós ficamos enrascados com tantas coisas e não conseguimos. Não é verdade? São poucas as pessoas às vezes que conseguem romper isso. Nós temos que romper muitas coisas. Mas o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, ele diz: não se martirize tanto, não se martirize tanto. Olhe apenas para mim, que eu darei as coordenadas certas para você, de como conduzir. Porque às vezes você olha e acha que é pesado, mas se eu te der a diretriz, se eu te der a direção, você vai caminhar e nem vai sentir. Esse é o poder de Deus que nós servimos. Oh, aleluias! A glória de Deus pode ser experimentada. Quem aqui já experimentou a glória de Deus e você ficou impactado? Essa é para ser experimentada mesmo, na carne mesmo. Aonde que nós vemos esse exemplo? Lá em 2 Crônicas diz que quando Salomão terminou de edificar o templo, que ele fez aquela oração pedindo ao Senhor para que consagrasse aquele lugar, para que o Senhor viesse ali falar com o seu povo. Disse que a glória de Deus se manifestou de uma forma tão grande que os sacerdotes sentiram tanto aquele peso da glória que eles não conseguiam ficar de pé. Segundo o historiador, quem cantava nesta hora, o coral que cantava era regido por Asaf. E ali na Bíblia mesmo fala alguns cânticos de adoração, de louvor, de engrandecimento a Deus. E Deus manifestou a sua glória. E diz ainda o historiador que a glória de Deus foi tão grande ali que ela irradiou para outros lugares. Coxos, cegos, mancos, paralíticos, todos que estavam ali em volta do templo foram curados. Se levantaram das suas camas, começaram a enxergar,
Porque quando Deus se manifestou, Ele não se manifestou só para aquelas pessoas, Ele manifestou para todos os que estavam à volta. Todos aqueles que estavam ali em volta puderam participar dessa glória. Sabe o que eu entendo com isso? Que a bênção de Deus, que o poder de Deus, que a glória do Senhor Jesus, que a presença do Espírito Santo, ela pode sair para fora da sua vida, ser tão forte, que as pessoas que estiverem ao seu lado, se estiverem brigando, elas vão parar de brigar. Se elas estiverem num conflito, elas vão começar a pensar: meu Deus, do nada, se eu preciso mudar a minha vida. Pessoas às vezes que estão enfermas, às vezes eu estava com uma dor de cabeça, mas conversando contigo, essa dor de cabeça passou. Conversando com você aqui agora, eu estava com um problema muito difícil, mas já está tendo uma clareza na minha mente. Isso não vem de nós. Isso não vem do nosso eu. Muitas pessoas falam: eu tenho medo daquilo que vem de mim ou daquilo que vem de Deus. Se você é alguém que está alinhado com essa palavra aqui, pode ter certeza que aquilo que está falando dentro do seu coração, no seu íntimo, vem de Deus. Principalmente aquilo que queima dentro do nosso coração, vem de Deus, porque a carne em si não tem condições de fazer nada, e o diabo, ele quer te tirar da presença de Deus. Ele não queima em nada em você, ele não quer que você seja uma pessoa melhor, ele não quer que você busque mais a Deus, ele quer que você se distancie de Deus. Então não deixa tapar a sua visão. Deus está colocando algo na sua vida e você está pensando: não vem de Deus, vem de mim. Eu estou com medo. Tire esse bloqueio, se alinhe com a palavra de Deus. Deus está dizendo isso, mas eu não sei, alguém aqui está precisando de ouvir esta palavra. Eu não tinha escrito isso aqui nesse script. Deus está colocando algo no seu coração, está colocando algo na sua mente, e você está pensando: meu Deus, isso é muito forte, mas eu não sei se é de mim, eu não sei de onde vem. O Senhor Deus está dizendo: se alinhe com a minha palavra, que eu irei revelar mistérios maiores ainda para você. Oh Deus, a glória de Deus se manifesta através de sinais e maravilhas. Nas bodas de Caná, Jesus fez o quê? Uma maravilha, transformou a água em vinho, e todos ficaram maravilhados com aquela transformação da água. Nossa, você deixou o melhor vinho para o final. Quem fez? Jesus, sem alarde, sem nada. A glória de Deus se manifesta através de sinais e maravilhas. Como a glória de Deus vai se manifestar através de sinais e maravilhas? Quando um paralítico entrar ali e ele levantar da cadeira. Quando alguém entrar aqui com câncer e ele for curado. E você acha que isso é uma utopia? Se fosse há um tempo atrás, eu nem abriria a boca para falar isso aqui. Mas eu vou dizer para vocês, essa é uma realidade que está mais próxima de nós do que nós imaginamos. Essa é a essência do Evangelho da glória e do poder e da soberania desse Deus. Agora, para nós concluirmos, a glória de Deus pode ser vista de perto. Foi o que aconteceu com o versículo que nós lemos. Marta e Maria: se creres, verás a glória de Deus. Marta e Maria queriam a presença de Jesus ali, para curar, para impor as mãos sobre Lázaro e curá-lo. Mas Jesus estava querendo glorificar o Pai, fazendo com que aquele morto se levantasse, se levantasse daquela tumba e saísse daquele sepulcro. E Jesus ainda disse para elas: olha, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas que negócio esquisito, morto, crer?
para Jesus. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem eram os vivos que estavam ali querendo que Lázaro vivesse? As suas irmãs. Ele disse: então, se vocês creem, ele pode levantar. E o que elas disseram? Mas Senhor, já tem 4 dias, já cheira mal. Na cultura judaica, eles criam que se o morto, por exemplo, tivesse 3 dias ali na sepultura, ele poderia se levantar. Por quê? Porque o espírito ficava por perto. Mas depois de 4 dias, o espírito já tinha que ir para o lugar onde tinha que ir. Então, elas já não acreditavam que ele poderia se levantar daquela tumba. Mas Jesus disse para elas: olha, se vocês crerem, vocês verão a minha glória. E o que ele disse? Lázaro! Aliás, antes disso ele disse: tirai a pedra. Por que ele mandou tirar a pedra? Porque sepulcro fechado não é lugar de morto. O lugar de vivo é aqui fora. Aliás, desculpa, sepulcro fechado não é lugar de pessoa viva. O lugar de vivo é fora da tumba. Se Jesus iria ressuscitar Lázaro, era necessário que a porta estivesse aberta. E ele disse: então remova o impedimento que impede a vida. Porque a morte, ela fica dormindo, ela fica inerte, ela fica sepultada, ela não vai se levantar dali. Então deixa a porta fechada. Mas eu darei a ordem para que ele se levante. Então primeiro abram a porta, porque essa porta vai impedir que a minha voz chegue ecoada em alto e bom som até o sepulcro. E quando ele disse: Lázaro, sai para fora, Lázaro então saiu. E todos puderam ver a glória de Deus sendo manifesta. Porque o próprio Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Por que Jesus disse para elas: olha, se creres verás a glória de Deus? Porque elas estavam diante dele. Agora, lá 1500 anos atrás, um homem, um profeta chamado Balaão, ele profetizou que da estrela de Jacó nasceria um que governaria toda a terra, que iria salvar o seu povo. E Balaão ainda disse: Balaão foi pago para amaldiçoar o povo de Israel, mas ele estava abençoando, porque Deus não deixou ele amaldiçoar, porque o próprio Deus havia abençoado. E Balaão ainda disse: vê-lo-ei, mas não de perto, contemplá-lo-ei, mas não agora. Ele estava se referindo ao último dia no acerto de contas, porque ele era um profeta que era comprado. Balaão profetizou que ele viria, e Marta e Maria agora estavam diante dele. Daquele de quem Balaão profetizou, Marta e Maria agora estavam diante dele, dizendo: se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Vocês creem que um paralítico pode entrar aqui e se levantar? Vocês estão trabalhando para isso? Estão orando, estão se unificando para isso? Então vai acontecer, porque a palavra de Deus não falha. A palavra de Deus não falha. Eu também estou me alinhando e me preparando também para isso. Estou junto aqui com vocês. E nós iremos ver a glória de Deus. Às vezes a gente pensa: daqui a 5 anos nós vamos ver. Mas você nem imagina. Você pode ver daqui a 1 ano. Você pode ver daqui a alguns meses. Isso é importante, Eliane? É importante. Porque nós vemos tantas pessoas sofrendo, tantas pessoas, né, do lado de vocês, do nosso lado tem muitas pessoas sofrendo. Dizem que o câncer faz com que uma pessoa chore muito, fique muito desesperada. Há muitos sofrendo. Nós realmente precisamos nos compadecer dessas pessoas. E eu estou alinhando a minha vida para entender ainda sobre isso, porque como eu disse para vocês, eu ainda estou estudando nessa caminhada, mas Deus já está começando a descortinar muitas coisas. Isso é o efeito de você acreditar e compreender o valor de servir a Deus. Eu posso fazer uma oração?
Por favor, vocês poderiam colocar em pé. Eu quero chamar aqui o evangelista Walter, por favor. Ele aqui é o orador, né? Por favor, faça uma oração aqui, para que o Senhor Deus venha selar essa palavra, e que os nossos olhos, e que os olhos de cada um de vocês sejam abertos para contemplarem mistérios de Deus, terem visões dos céus, para que Deus venha usar a mão de cada um de vocês para curar seus amigos, seus vizinhos, as pessoas que estão no seu trabalho, ao seu redor. Esse é o nosso Deus. Eu disse que eu estou nesse segmento há um tempo atrás. Uma menininha do lugar onde eu trabalho estava com uma febre muito alta. E eu falei assim, eu vou experimentar, né? Eu lendo a palavra, falando sobre a febre. E eu falei assim, olha Deus, eu vou lá orar e o Senhor esteja comigo. E realmente a febre daquela menina passou. E até hoje, aquela criança nunca mais teve febre. A gente começa sempre pelas pequeninas coisas. São coisas bem pequenas. E você vai acreditando mais, acreditando mais, acreditando mais. Até o dia em que Deus fará coisas grandiosas em nossas vidas. Aleluia. Senhor Deus e soberano, nós clamamos pelo seu sangue, Jesus. Nós clamamos pela sua graça e cremos que a sua presença, ela está nesse local em nome de Jesus Cristo. Então, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que toda doença, eu falo com câncer, eu falo com a dor na cabeça, nas pernas, nos ossos, que ela deve deixar esse corpo agora em nome de Jesus Cristo, em nome da palavra. Eu peço que o Espírito da verdade venha arrancar de todas aquelas pessoas que estão sentindo dores, estão sentindo impaciente, pessoa que não dorme direito à noite, pessoa que estão com problema no casamento, que ela seja ressuscitada, que ela seja mudada pela glória de Deus. Aleluia. Aplaudam ao Senhor Jesus. Muito obrigada pela oportunidade.